Pessoal, ainda sobre ancestralidade, resgate e o que é que a gente pode fazer para criar uma base na nossa saúde mental, quis trazer uma ideia bem interessante que eu encontrei nesse livro aqui do Siddhartha Ribeiro, né, O Oráculo da Noite. É um livro bem interessante, inclusive, né, recomendo para quem quiser dar uma lida. Ele fala muito sobre a história e a ciência do sonho. Bom, e aí nesse livro tem um momento que ele fala sobre a nossa relação com os sonhos. De, no caso, hoje em dia, comparado, por exemplo, lá na Grécia Antiga, como que era essa relação. No caso, eles dá o exemplo da Grécia Antiga, mas isso acontecia também com outras civilizações. Que era uma relação muito interessante, muito diferente também com a relação que a gente tem hoje com os sonhos. Que é uma relação de algo meio fantasioso, sem sentido algum e sem serventia também. Não serve para nada. Eu acordo, lembro do sonho, mas aquilo ali logo se dissipa e eu vou viver minha vida. E quando a gente compara, né, lá na Grécia Antiga, que é o caso lá do Siddhartha Ribeiro, a gente tinha deuses, né, divindades, que era totalmente responsável pela administração do mundo onírico, né, desse mundo dos sonhos. E aí a gente percebe que a relação, né, que eles tinham, obviamente, era uma relação completamente diferente. Hoje a gente não tem um Deus para os sonhos. A gente tem um Deus, a gente pega aqui no Ocidente, no caso, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, um Deus, um único Deus, que é responsável por tudo. E aí acaba que, por ele ser responsável por tudo, seja você ateu ou não, né, mas não há um direcionamento, não há uma. Bom, então, para essa área específica da minha vida, eu vou pedir ali a essa divindade um auxílio, né? Acaba que também não tendo função nenhuma. Bom, enfim, acho que isso aqui mais para introduzir o tema, né? E aí, quando a gente vê lá na Grécia Antiga, a gente vê que esses deuses, eles tinham ali uma. Eles auxiliavam essas pessoas. Você poderia pedir uma inspiração, alguma ajuda, algum sinal, algum direcionamento, um norte, né, sobre alguma coisa que você queria receber, que você precisava receber. Então você pedia esse auxílio ali a essas divindades, enfim. E aí, hoje em dia a gente não tem esse tipo de prática, né? A gente não tem esse tipo de, na verdade, de olhar. Bom, eu vou olhar para o sonho como algo que eu possa receber algum tipo de orientação, de direcionamento, uma luz, uma ideia, uma inspiração. A gente não tem esse tipo de prática. O sonho ali, algo sem sentido, a gente já ignora, já descarta. E aí, o que é que isso fala da nossa ancestralidade? O que é que isso fala também da gente hoje em dia, né? Estou focando muito nessa tecla da ancestralidade por conta do resgate ao passado, mas não tanto nosso passado pessoal, mas um passado coletivo, né? Um passado da humanidade. Então você vê que é uma prática, né, há muitos anos atrás que se fazia esse tipo de prática. Hoje a gente tem povos coletores, né, as pessoas, os caçadores, né, esses povos coletores e caçadores, eles ainda mantêm esse tipo de prática. Acho que o sonho pode indicar ali, por exemplo, algum local muito interessante para uma caça, para alguma coleta. Então, existe também ainda hoje esse tipo de prática, mas não é o comum do dia a dia de uma pessoa que está ali num apartamento, numa zona urbana, uma capital, movimentada. Não é a realidade desse tipo de pessoa. Então, o sonho ele acaba não tendo serventia nenhuma. A gente se orienta pelo senso mais racional, né? Algo mais lógico, que faz sentido, que tem um direcionamento lógico. Então, se eu preciso, o que é que eu vou fazer em tal situação? Em vez de eu querer uma orientação de um sonho, algo que é completamente ilógico, eu vou querer entender a situação racionalmente, logicamente, querer pedir ajuda ali numa IA, enfim, vou tentar achar uma forma lógica, racional de resolver aquilo. Não é mais uma lógica, uma orientação meio que divina, né, de alguma outra instância superior a gente, ao ego, ao eu ali, e assim por diante. Então veja que, como eu estava falando, né, isso fala dessa ancestralidade, desse resgate de um passado. Então quando a gente vai para a psicologia,
psicologia analítica, a psicologia do Jung, você vê que isso tem há um resgate dessa prática, né? Não necessariamente você tem que ter uma fé em alguma divindade onírica que tem um governo pelos sonhos, que governa os sonhos. Não necessariamente você precisa ter essa crença, mas o fato de você estar olhando para os sonhos, tendo a compreensão de que aquele material, aquele mundo onírico ali, ele fala sobre você, mas de uma instância ainda muito maior do que a qual você conhece, já traz ali um auxílio muito interessante para esse resgate da ancestralidade, que é o resgate do nosso passado. A gente resgata o nosso passado, a gente faz esse resgate, a gente está integrando o passado com o presente e o futuro. Há uma integração desses três tempos aí, né? Futuro, porque quando a gente está no presente, há um apontamento para o futuro, né? A gente está sempre buscando esse avanço que vai fazer depois, né? O que vem depois. Então, quando a gente resgata o passado, trazendo para o presente, não negando o presente que a gente tem hoje, a gente, de certa forma, faz um movimento de integração, que é um movimento fundamental para a nossa saúde mental, né? Com base na psicologia do Jung. Então, essa seria uma prática, né, um hábito que se tinha nos gregos antigos de pedir ajuda, de se direcionar às divindades, a esse mundo dos sonhos para encontrar uma luz, um direcionamento. Quando a gente olha com o olhar da psicologia do Jung, a gente vê que esse universo dos sonhos, a gente vê que nesse universo tem pontos chaves ali sobre a gente mesmo que a gente nem conhece. São meio que ele mostra ali, né, aquilo que está nas nossas costas, que está no ponto cego da nossa perspectiva, da nossa percepção sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo, sobre a realidade, sobre a vida e assim por diante. Então, os pontos cegos que a gente não está enxergando, o sonho mostra. Essa é a função fundamental, isso é o que o Jung inaugura, né? Diferente ali do Freud, que tinha uma perspectiva, o Jung traz essa perspectiva de o sonho como uma compensação ao ego, à consciência. Isso, assim, fundamental para o estabelecimento desse equilíbrio, dessa integração psíquica, como estamos falando, dessa base da saúde mental. Então, a prática de dar voz, dar sentido, tem um termo que se usa aqui muito no interior, no Nordeste, que é cabimento, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, mas você dá razão ao sonho, que parece tudo muito ilógico, parece algo muito bobo, como se fosse a pedra que a gente acaba ignorando, né? Que a gente acaba deixando de lado, a gente pode utilizá-la para sustentar a nossa igreja, né? Como se fala na Bíblia. Ou seja, a gente poder pegar isso que a gente tanto ignora, que a gente tanto rejeita diariamente, né? Principalmente para quem se lembra dos seus sonhos. Bom, deixa eu parar de ignorar isso aqui, deixa eu começar a dar atenção a isso. É uma prática que, veja, não preciso me direcionar a uma divindade nesse caso. Se for o caso da pessoa ter alguma fé numa divindade nesse sentido, não tem problema também. Mas não é necessário. A gente está falando aqui do mínimo possível. Você fazer o mínimo possível para ter pequenos movimentos em direção a essa integração psíquica, né? Essa união interior, um equilíbrio interior. Então, o mínimo possível, você dá atenção ao sonho, escrever um sonho. Depois que você escreve, você já aprende ali a prática de associação. Claro que você precisaria estudar um pouco mais para entender como funciona isso. E depois você pode conseguir começar a elaborar a sua interpretação. Mas o fato de você dar atenção, procurar um sentido mínimo que você consiga, escrever aquele sonho, expressá-lo de alguma forma, numa ilustração, numa dança, numa pintura, numa escrita, mas dar uma expressão física, material para ele, também você já está dando ali uma atenção. Notificação aí da Shopee. Uma notificação. Notificação. Você está dando aí uma atenção a esse universo que integra e te equilibra. Então é uma prática que ficou esquecida. O Freud traz, ele resgata um pouco disso, até que na época do Freud ali, falar de sonhos, interpretações oníricas, tudo isso era muito místico, né? Era visto como algo muito
muito distante da ciência, de algo sério, né, no campo ali das ciências. Mas aí ele resgata isso, ele consegue fazer esse resgate, mas aí ele tem um olhar bem diferente do Jung, né? E depois o Jung traz uma outra perspectiva bem interessante, que é essa da equilibração psíquica, do, da integração desses opostos interior que a gente tem, os opostos que estão em mim com os que estão lá fora, e assim por diante. Os opostos da nossa existência, da nossa vida. Tudo isso a gente consegue ver direcionamentos para onde ir, o que fazer, quando a gente olha para o nosso sonho. Quando a gente olha ali para esse material onírico. Então, basicamente, seria esse o tema desse vídeo, né, o que eu queria falar. E deixa eu ver se eu encontro aqui a passagem que o Siddhartha fala sobre isso dos povos. Bom, não vou achar aqui, acho que não vou conseguir achar só olhando aqui. Mas é um trecho bem curtozinho, né? Mas eu recomendo o livro para quem quiser estudar mais sobre a ciência dos sonhos, a história do sonho. É um livro que ele tem uma leitura muito simples, né? Não é tão técnico, né? Não traz uma pegada mais técnica, mas ao mesmo tempo ele fala de história, de ciência, e é bem interessante, tá bom? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like, deixa seu comentário e compartilhe também para quem você acha que pode gostar desse conteúdo. E é isso, até o próximo vídeo, galera. Valeu!